Começa agora na Mariana FM. Programa Palavra de Fé. Apresentação: Pastor Bruno Moreira. Boa noite, amados ouvintes da Mariana FM. Aqui quem vos fala é o pastor Bruno Moreira. Está começando mais um programa Palavra de Fé. Vamos junto até às 18h30. Você pode participar conosco pelo nosso WhatsApp da Fé. É isso mesmo, o número é 31 983 43 6777. Rejeita, Deus não faz assim. Vai além do pecado, muito além de mim. Sei que a sua aparência é normal, mas o coração pra Deus é o principal. Não deixe o desprezo transformar teu hoje em final. Se o acaso gera engano, você é real. É fruto de uma árvore celestial. Tentaram do jardim te afastar, te fizeram no caminho de morte andar, mas a cruz foi o retorno pro jardim que lhe deixou. E quando nela o Salvador pregado foi, a história dividiu em antes e depois. O passado não é mais consequência pra você sofrer. O Senhor não erra, foi Ele quem gerou você. Supere a dor da rejeição. Estar aqui é uma questão de tempo. É resultado, não é consequência. Você não é um fruto qualquer. A árvore é mais forte que o vento. Cristo te transforma em meio ao sofrimento. Se o acaso gera engano, você é real. É fruto de uma árvore celestial. Tentaram do jardim te afastar, te fizeram no caminho de morte andar, mas a cruz foi o retorno pro jardim que Ele deixou. E quando nela o Salvador pregado foi, a história dividiu em antes e depois. O passado não é mais consequência pra você sofrer. O Senhor não erra, foi Ele quem gerou você. Supere a dor da rejeição. Estar aqui é uma questão de tempo. É resultado, não é consequência. Você não é um fruto qualquer. A árvore é mais forte que o vento. Cristo te transforma em meio ao sofrimento. Deus te ama como és e te chama como estás, mas usa a graça pra te transformar. Há um plano para ti. O mundo não é teu lugar se alguém não compreender. Deus não te rejeita. Supere a dor. É resultado, não é consequência. Você não é um fruto qualquer. A árvore é
transforma em meio ao sofrimento. Você está ouvindo o programa Palavra de Fé. Boa noite, amados ouvintes da Rádio Mariana FM. Aqui quem vos fala é o pastor Bruno Moreira em mais um programa Palavra de Fé, iniciando a semana com a palavra do Senhor em nossos corações, tendo de certo que o Senhor tem nos preparado grande vitória. Semana se inicia, expectativa de chegarmos ao término dessa semana, se assim Deus quiser, desfrutando da força, do vigor, a qual Deus tem preparado. Porque bem sabemos que temos vivido dias corridos e o cansaço tem se tornado um grande adversário nesses dias. Mas Deus tem uma palavra de renovo para a sua vida, que se encontra no livro de Hebreus, capítulo 6, versículo 10 e o versículo de número 11, que diz assim a palavra do Senhor, versículo de número 10: porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho da caridade, para com o seu nome mostraste, enquanto serviste aos santos e ainda servis. Versículo 11: mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado até o fim, para a completa certeza da esperança. Amados, o próprio Deus nos deu a saber que as obras que são realizadas em Deus, há uma recompensa, há um pagamento. Tratamos a respeito de um Deus que nos prometeu a salvação em Cristo Jesus. Um Deus que nos prometeu a remissão de nossos pecados. Um Deus que nos prometeu ser aceito por Ele como filhos e como co-herdeiros em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aí, como se não bastasse, toda a recompensa, todas as boas dádivas que vêm das mãos de Deus, o Senhor ainda cuida de nos dar a saber que Ele tem preparado recompensa, pagamento, para aqueles que forem achados nas obras que são realizadas em Deus, e se assim permanecerem nessas obras. Por muitas vezes nós cansamos em meio à caminhada, em meio à jornada, cansamos muitas vezes de fazer o bem, e temos o mal como recompensa, a ingratidão como recompensa, de por muitas vezes nos esforçarmos para sermos o melhor que nós podemos ser. Mas quando cometemos um erro, um tropeço, logo a acusação, o dedo logo se levanta a apontar. E assim isso traz a muitos um desfalecimento no seu ânimo, porque começam a olhar para trás e falar, parece que não vale a pena. Por mais que eu me esforce, por mais que eu me dedique, por mais que eu guarde o temor para praticar obras que agora em temor são apresentadas a Deus, parece que de nada serve, de nada adianta. As pessoas só conseguem ver os meus erros e as minhas falhas, e nisso somos tomados de desânimo. Mas o próprio Deus, Ele nos promete que esse trabalho que tem sido feito aos santos, esse trabalho que é praticado através das obras que são realizadas em Deus, são trabalhos que nós receberemos da mão de Deus recompensa. O próprio Deus assim nos deu a saber que as obras que são realizadas nele, Deus não é injusto, Deus é justo. Aquilo que você semear em Deus, você vai colher. Aquilo que você plantar em Deus, você vai colher. É importante ter isso como algo certo em nosso coração. Por quê? Porque entendemos que muitos hoje têm abandonado essas obras. Por quê? Porque o fardo que está sobre eles, aqueles que fazem essas obras, tem pesado a cada dia. E no aumento da iniquidade, o amor de muitos tem se esfriado. Então a obra de amor, a obra de caridade tem se tornado cada dia menos atrativa. Mas muitos entendem que quando nós temos a visão clara
Assim como muitos que agora têm uma visão clara a respeito do mercado de trabalho, a respeito da economia, a respeito da política, a respeito de acontecimentos climáticos que se manifestarão muito em breve e assim trarão grande mudança. O próprio Deus nos deu a saber. Assim ele tratou com os fariseus, que ele sabia o tempo das chuvas, conhecia as estações, a lua nova. Assim não é diferente para nós. Há homens e mulheres que agora são dotados de conhecimento e assim expõem o seu conhecimento e muitos são instruídos por este conhecimento. Uma semana de previsão de chuva, um mês de previsão de chuva, de grande sol, e assim muitos se precavem, se antecipando para que esses agora não sejam pegos de surpresa, antes estejam preparados e no cenário que agora se manifesta, eles tenham vantagem ao ponto de serem bem-sucedidos. Não é diferente para com a palavra de Deus. O Senhor tem nos dado a trabalhar para Deus, trabalhar em Deus, por meio do seu Espírito Santo. E assim aqueles que trabalham em Deus guardam a esperança da recompensa excelente que está prometida. É isso mesmo. Imagina quanto bom é você investir e depois ver o seu lucro excelente do que você investiu. Agora Deus nos dá também a investir nas suas obras, obras eternas, a qual o Senhor promete que por meio das suas mãos o próprio Deus trará o pagamento. O próprio Deus trará a recompensa, o galardão para aqueles que realizam obras em Deus. Nós não podemos esquecer que fiel é Deus em toda a sua palavra. E certamente Ele cuidará de conceder a cada um o que assim proveu por meio das suas obras. Mas entenda uma coisa, é importante você entender que essa recompensa que Deus tem proposto é para aqueles que se comprometem a permanecer nessas obras até o fim. Se você inicia uma carreira hoje e para no meio do caminho, há uma grande tendência de você não exercer aquela carreira ou de não ter contemplado o que verdadeiramente estava proposto por meio daquela carreira, porque você desiste dela e vai para outra. No livro de Apocalipse, a palavra do Senhor nos diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. E é a respeito dessa perseverança, de ter confiança nessa esperança que Deus está tratando com você nessa noite de hoje. De ter dentro de você essa viva esperança e se mover por meio dela ao ponto de não abandoná-la, ao ponto de não abortar esse projeto. Pelo contrário, confiar o suficiente para ir até o fim e ver que verdadeiramente fiel é Deus na sua promessa, na sua palavra. E assim você contemplará que valeu todo o esforço dedicado, todo o empenho dado, todo o seu trabalho, para se manter íntegro, para se manter limpo, para se manter prudente, fiel, para se manter aquecido pelo amor de Deus, cheio do Espírito Santo, praticando obras que ninguém valoriza, fazendo um bem que muitos não dão crédito, exercendo o poder que há na santidade de Deus. Assim, Deus se agradará de ti, porque verdadeiramente guardou essa viva esperança e ela não desfaleceu dentro de você ao ponto de você abandonar essas obras e não perseverar nelas. Deus está fazendo uma promessa e a promessa que Deus está fazendo não tem nada a ver com o homem. Não depende do homem que descreve a sua fidelidade ou até mesmo é mais conhecido pela sua infidelidade. Então nós não temos motivo para duvidar da promessa de Deus. Por quê? Porque fiel é o Deus que fez esta promessa. Fiel é o Deus que tem contemplado essas obras. Fiel é Deus que há de fazer cumprir a sua palavra e assim esses hão de ser publicamente recompensados. E assim atentarão para ver quão valioso é o trabalho feito em Deus. Inicia essa semana com o coração voltado a fazer tudo para a glória de Deus.
não para a glória dos homens, não para tirar foto e publicar no seu Instagram, tirar foto e publicar no seu Facebook, tirar foto e publicar no grupo que você tem do WhatsApp, não. Se preocupe em fazer essas obras para apresentar elas perante o Todo-Poderoso. E assim, como o próprio Jesus nos ensinou, o que a mão direita fizer, a esquerda não precisa saber. Quer orar? Entra no teu quarto, fecha a porta, ora o teu Pai que está em oculto, e Ele vai te responder. Ele vai trazer resposta. Mas atenta para essas obras, empenhando o seu esforço, o seu vigor, e sabendo de certo que Deus lhe concederá a vitória, que já foi decretada pela sua palavra. E você, com toda certeza, será renovado para fazer mais do que obras comuns, mas sim fazer obras incomuns, porque são feitas para a glória de Deus. Por isso são feitas em Deus. Que Deus lhe abençoe e lhe fortaleça. Que Deus lhe dê a graça suficiente para que obras mais excelentes do que a que você tem praticado hoje sejam realizadas em Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Continue ligado na Mariana FM. O programa Palavra da Fé volta já já. Programa Palavra de Fé. Apoio Casa de Carne Bom Sabor, Rua Bom Jesus, número 660, Barro Preto, 3558-2322. Tina Salgados e Doces para Festas, Rua das Rosas, 445, Bairro São Cristóvão, saída para as mineradoras, 31-99912-6037. Lourival Autopeças Centro Automotivo, Rua Antônio Alves, número 43, Bairro São Cristóvão, 31-99674-3652 ou 31-3560-1816. Autoelétrica Oliveira e Autopeças Marquês do Pombal, número 130, Bairro Rosário, conhecida como Elétrica do Zé Felipe, 3557-3803. E loteamento Recanto das Flores, em Padre Viegas, 31-98457-4073. Seja um apoiador deste programa. Entre em contato pelo telefone 31-98213-3559. Voltamos a apresentar programa Palavra da Fé. Momento da oração. Ó Deus e Pai, Senhor e Rei, Tu és Senhor dos senhores, Rei dos reis. Não há outro além de Ti, Senhor. Tu és o Criador de todas as coisas e nos deu a ser participante das obras que são realizadas no Senhor. Ó Deus, fortalece, Pai, este povo que agora se faz presente, ó Deus, desta programação, ouvindo, ó Deus, este momento de palavra, momento de oração, momento de adoração, de louvor, que a mão do Senhor, ó Deus, assim os alcance, renovando, ó Deus, o Teu poder, para que esses agora, em nome do Senhor Jesus, sejam achados, ó Deus, empenhados nas obras que verdadeiramente granjeiam para a eternidade. Obras que frutificam para a eternidade, obras que são realizadas no Senhor, porque assim são feitas em Deus, porque não é feito na força deste homem nem na força desta mulher, não é feito na sua capacidade comum, não é feito, ó Deus, na força que está no seu braço, mas antes a Tua graça tem o proporcionado a fazer tais obras, obras excelentes, que agora frutificam para a eternidade. Dai-o, ó Deus, a perseverar nelas, porque sabemos que vivemos dias difíceis, dias onde a nossa força tem se esvanecido, dias que a nossa força tem se acabado, porque os dias são maus, ó Deus, mas o Senhor tem nos sustentado até aqui, não tem nos deixado e nem nos desamparado, antes debaixo de Tuas asas tem nos guardado, tem nos dado, ó Deus, a proteção divina, a proteção que vem por meio das Tuas mãos. Assim, ó Deus, estamos de pé, porque o Senhor nos guardou mais uma vez, porque o Senhor nos protegeu mais uma vez. Queremos, ó Deus, de Tua graça para permanecer nessas obras, para que assim vidas que agora se encontram desacreditadas
trevas do amor de Deus, se encontram desacreditadas da esperança, das obras da eternidade que estão propostas, segundo a promessa da tua palavra. Ó Senhor Deus, faz destes homens e mulheres que agora são fortalecidos canal de bênção, para que levem, Deus, essa esperança àqueles que o coração desfaleceu, que a alma se encontra abatida, e assim não tem eles força hoje, Deus, para voltarem a crer, acreditar e assim avançar. Visita, Deus, aqueles que agora nunca foram dotados de tamanha fé, nunca foram despertados para esta fé, são ateus, ó Deus, porque não creem na tua existência. Bem verdade é que o Senhor não existe, o Senhor é, porque na verdade não foste feito, mas sempre existiu. Ó Senhor Deus, que assim o Senhor hoje manifeste, Deus, a tua graça e bondade, pela tua infinita misericórdia. Faça menção, Deus, desta vida, nesta noite de hoje, o despertando, ó Deus, pelo toque do teu Espírito Santo, segundo a palavra da fé que tem sido revelada por meio deste programa. Ó meu Deus, assim o alcance, o abençoe, que essa oração fervorosa, que essa oração movida pelo teu Espírito Santo, que faz de mim uma ferramenta e um veículo em tuas mãos nessa noite. Assim, ó Deus, o Senhor alcance ele, alcance ela, mude essa sorte, ajuda nas suas fraquezas, muda a situação familiar, para que hoje no Senhor tenha descanso, tenha um lugar que se chame pavilhão, esconderijo, a qual o Senhor renove para as obras que agora tem o Senhor preparado, para que por meio das tuas mãos sejam realizadas, obras que certamente irão dissipar as trevas, irão desfazer as obras de Satanás, porque este já foste derrotado desde o dia que o Senhor assim se prontificou a salvar toda a humanidade, e assim a tua palavra não caiu por terra. Não é diferente para conosco nesses dias que o Senhor tem nos concedido. Certamente nos concederá a vitória, esta vida certamente será alcançada, este programa certamente alcançará o seu ápice, e saberemos, ó Deus, que verdadeiramente propósito o Senhor deu a esta rádio por meio desta programação. Propósito deu, meu Deus, esta vida que agora nos ouve não em vão nem por acaso, mas porque está debaixo de um propósito de Deus, e fiel é Deus para cumprir o seu propósito, a sua palavra, em nome do Senhor Jesus. Que assim, ó Deus, a tua presença, a tua graça permaneça sobre a vida, sobre o lar, sobre a casa, sobre o serviço, sobre o setor de serviço deste homem e desta mulher que agora nos ouve, e que a tua paz seja abundante sobre o seu coração e sobre a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém. Sabe aquele dia lá no quarto, quando você pensou que estava abandonado? Ele viu você chorar, ele estava lá. Lembra quando você fez aquela oração e disse: Pai, eu não aguento essa provação? Ele estava lá e viu você chorar. Ele estava lá e não deixou você morrer. Ele estava lá o tempo todo com você. Ele estava lá tirando as pedras do caminho, e 24 horas nunca te deixou sozinho. Ele estava lá pra acalmar seu coração. Ele estava lá ouvindo a sua oração. Ele estava lá pra te acalmar. Deus conhece o seu limite, sabe a hora de acalmar o mar. Ele sabe exatamente quando você quer chorar. Ele está lá, ele está lá. Todos os pensamentos mais profundos do seu coração. Deus conhece o seu limite, irmão. Deus tem uma fonte no deserto pra você, água pura pra você beber. Ele é refúgio, é remédio na hora da dor. Teu amigo, teu Senhor.
por você morrer, Ele estava lá. O tempo todo com você, Ele estava lá. Tirando as pedras do caminho, e 24 horas nunca te deixou sozinho. Ele estava lá pra acalmar seu coração. Ele estava lá ouvindo a sua oração. Ele estava lá pra te acalmar. Deus conhece o seu limite, sabe a hora de acalmar o mar. Ele sabe exatamente quando você quer chorar. Ele está lá, Ele está lá. Som dos pensamentos mais profundos do seu coração. Deus conhece o seu limite, irmão. Deus tem uma fonte no deserto pra você, água pura pra você beber. Ele é refúgio, é remédio na hora da dor. Teu amigo, teu Senhor. Você não vai parar e não vai desistir. Se alguém tentar se levantar, Deus vai lutar por ti. Você não vai parar e não vai desistir. Se alguém tentar se levantar, Deus vai lutar por ti. Você não vai parar e não vai desistir. Se alguém tentar se levantar, Deus vai lutar por ti. Você não vai parar e não vai desistir. Se alguém tentar se levantar, Deus vai lutar por ti. Você não vai parar e não vai desistir. Se alguém tentar se levantar, Deus vai lutar por ti. Ele sabe exatamente quando você quer chorar. Ele está lá. Deus conhece o seu limite, irmão. Deus tem uma fonte no deserto pra você, água pura pra você beber. Ele é refúgio, é remédio na hora da dor. Teu amigo, teu Senhor. Este programa é uma idealização da Igreja Pentecostal da Palavra de Deus. Participe do programa Palavra de Fé através do nosso WhatsApp da Fé 31 98343 6777. Mande o seu pedido de oração ou o seu testemunho para o nosso WhatsApp da Fé 31 98343 6777. Venha e traga sua família até uma de nossas congregações, no bairro Cabanas, Rua Itaúna, número 250, em Padre Viegas, Rua Pedro Marinho Gomes, número 212, no bairro Rosário, na Perimetral Sucupira, 727, na Vila Santa Efigênia, na entrada da Barroca, e a nossa sede, na Rua Rouxinol, número 12, no bairro Estrela do Sul. Você acabou de ouvir o programa Palavra de Fé, com o pastor Bruno Moreira.